com muito prazer, né, eu convido o membro fundador do Instituto Cidade Segura e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Marcos Rolim, para a sua conferência. Seja muito bem-vindo, Marcos, é um prazer ter aqui com a gente. Bom dia, Helena, bom dia a todos os participantes desse segundo curso online. Quero deixar aqui meu abraço a todos e a todas, e meu abraço especialmente aos organizadores desse evento. Eu sei que um evento dessa dimensão, dessa natureza, custa muito esforço, né? E mais uma demonstração de força e de uma colaboração fundamental do Instituto Cidade Segura para a discussão sobre violência pública, política pública contra a violência no Brasil. Muito bem, eu quero começar a minha apresentação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, uma apresentação que acho que vai ajudar a que a gente possa ver melhor algumas informações, alguns dados a respeito do tema que nos interessa hoje, que é prevenir a violência na escola. O que nós podemos fazer efetivamente, o que é possível fazer, o que as evidências que nós temos disponíveis mostram a respeito desse tema. Esse é o nosso tema de hoje, né? Então, a primeira questão, eu quero começar essa exposição lembrando alguns princípios que são defendidos pelo Centro de Pesquisa sobre Violência do Instituto de Criminologia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. No final, vocês vão ver, essa apresentação vai ficar disponível também para quem tiver interesse, todas as referências para quem tiver interesse em ir atrás dos textos e encontrá-los na sua origem vão estar disponíveis também. São 3 princípios que esse centro de pesquisas tem levantado a respeito de prevenção. O primeiro princípio é nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Esse é um tema importante porque, claro, nós sabemos que a prevenção à violência deve começar tão cedo quanto possível, quando nós podemos imaginar, inclusive, a gestação. Já é possível pensar em elementos de prevenção para que haja uma gestação com a melhor condição de segurança possível, para que não haja qualquer comprometimento dessa gestação. Nos primeiros anos da infância é muito importante o estímulo, a preparação dessa criança para que ela possa, de fato, ter o melhor desenvolvimento possível. Então, quanto mais cedo nós pensamos em prevenção, melhor. Mas nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Porque há também uma visão que algumas pessoas ainda hoje, às vezes, reproduzem, né, de que, bom, nesse momento não há mais o que fazer. Quando alguém já se envolveu com a criminalidade, quando alguém já tem uma trajetória de violência, já fez um percurso no mundo do crime, não temos mais o que falar de prevenção. Isso também não é verdade. Nós sabemos, e as evidências são muito fortes, de que é muito possível a prevenção terciária, essa prevenção que se dá depois que alguém já está envolvido no crime e na violência. E há um fenômeno muito importante, poucas vezes estudado, especialmente no Brasil, que é o fenômeno da desistência criminal. Nós falamos muito no Brasil em reincidência criminal, mas pouco se fala em desistência, que é um fenômeno muito amplo de pessoas que se envolveram com o crime em algum momento da sua vida e que, por diferentes razões, em diferentes momentos, acabam largando desse tipo de trajetória. O segundo princípio fundamental desse centro é construa soluções tendo presente diferentes fatores de risco. Nós temos muitos fatores de risco que aumentam as chances de envolvimento das pessoas com o crime e com a violência. Quando nós pensamos em soluções, é preciso pensar em contrastar esses fatores de risco. Então, ter presente os diferentes fatores de risco que atuam, comportamentos violentos que costumam ser produzidos por muitas causas, são causas, às vezes, individuais, são causas de natureza comunitária, são causas que acontecem dentro da própria escola, na própria comunidade. Então, olhar para esses diferentes fatores de risco e procurar estabelecer políticas que contrastem esses fatores. E o terceiro princípio, eles chamam de regra 70-25-5, que é basicamente o seguinte: a grande maioria dos estudantes, 70% deles, não manifestará comportamentos violentos. 25% deles se envolverão, em média, né, com algum tipo de manifestação de violência, e apenas 5% terão comportamentos mais sérios, disruptivos e mais persistentes. Então, lembrar sempre essa disposição ajuda também a ter uma ideia de foco quando nós precisamos focar em certos grupos, né, de prevenção. Bom, rapidamente aqui, só lembrando a vocês que quando nós falamos em prevenção da violência, parece que a violência é uma coisa única, né? Seria um fenômeno unitário, né? Mas nós sabemos que violência é uma palavra um conceito que nós usamos para designar
um conjunto muito amplo de comportamentos, de manifestações, né? Nós podemos falar em violência física, a mais comum, né? A violência psicológica, a violência sexual. Há um conjunto de manifestações da violência que na escola, por exemplo, vão desde o bullying, a brutalidade, o uso da força, da intimidação, né? E agressões verbais, até situações mais graves, né, que envolvem automutilação, a ideação suicida que acontece com alguns estudantes e também os ataques armados nas escolas, que é uma coisa que tem sido mais comum nos Estados Unidos, mas que já aconteceu aqui no Brasil e tem acontecido eventualmente em outros países. Então, só lembrando que quando falamos em violência, estamos falando de muitas coisas diferentes. Se queremos prevenir um tipo de violência, é preciso ter uma política específica de prevenção deste tipo de violência. Uma outra lembrança mais geral, antes de nós entrarmos mais especificamente na prevenção, é lembrar a diferença de risco que nós temos entre os grupos. Nós sabemos, por muitas pesquisas no mundo inteiro, inclusive algumas pesquisas aqui no Brasil, essa é uma pesquisa que eu separei aqui da Grande São Paulo, recente, que mostrou que 25% das mulheres e 37% dos entrevistados que se identificavam com o público LGBTQIA+, já tinham sofrido violência sexual. O que significa uma enorme concentração de vitimização em certos grupos. Então, se a gente pegar mulheres e homens, as mulheres são muito mais vitimadas por violência sexual, por exemplo, do que os homens, embora existam homens vítimas de violência sexual também, meninos que são abusados sexualmente, por exemplo. Mas isso é muito mais comum com meninas, muito mais comum entre mulheres. E o público é exposto, né? Do ponto de vista étnico, adolescentes negros foram 2,5 vezes mais abordados por agentes da segurança pública em comparação com adolescentes da mesma classe social, mas que são brancos, né? Então, ser negro no Brasil significa também estar mais exposto a uma série de riscos. É preciso lembrar isso quando nós tratamos de prevenção nas nossas escolas. Nem todas as crianças, nem todos os adolescentes estão submetidos aos mesmos riscos. Nós temos riscos diferenciados entre esses grupos. Muito bem, deixa eu só estar pulando aqui um pouquinho, deixa eu ver. Só lembrando para vocês que muitas vezes esses fenômenos de violência com os quais nós lidamos são também fenômenos de uma violência invisível. O bullying é especialmente uma violência, um tipo de violência sistemática, repetida entre pares, que dificilmente é percebido pelos professores ou pelos diretores das escolas. É muito comum que crianças e adolescentes sejam vítimas de bullying durante meses, durante anos, e que ninguém saiba, ninguém se dê conta na escola do que está acontecendo. Aqui eu separei para vocês apenas esse parágrafo aqui de um livro da Nora Rodrigues, que é Guerra nas Aulas, rapidamente dá conta da experiência de uma menina vitimada pelo bullying, né? Vou ler com vocês aqui. Em fevereiro vou fazer 15 anos e não sei se quero seguir vivendo, já que em todo o meu colégio todos me chamam de puta. Em quase todas as classes, me sento sozinha num banco que é para 2. No pátio, ninguém se aproxima de mim. O único garoto que me olhava, agora nem me olha, né? Creio que ele tem medo de acabar como eu. Fui ao médico porque tenho pesadelos e não posso dormir. Meus pais estão desesperados. No princípio, me diziam que eu era muito dramática. Agora se dão conta de que não estou mentindo, que tudo é verdade. Então, você pode imaginar o que passa uma menina nessa situação de bullying, sem que ninguém se aproxime delas, totalmente isolada. É o tipo de violência completamente invisível na escola que nós precisamos detectar. Aqui, separei só para vocês também o caso do Vijay Singh, um menino que se enforcou na Inglaterra, em Manchester, e ele deixou na última página do seu diário, ele era de uma minoria religiosa, a família dele é a família Sikh, né? E por conta disso ele era então vítima de bullying na sua escola. Então ele escreveu na última página do seu diário: eu devo me lembrar para sempre, nunca vou esquecer. Segunda-feira meu dinheiro é tomado, na terça-feira eu sou chamado de vários palavrões, quarta-feira meu uniforme é rasgado, na quinta-feira meu corpo está tomado de sangue, quinta-feira acabou, sábado, sexta-feira acabou, sábado liberdade. Então para alguém escrever isso na última página do seu diário, depois se matar, vocês podem imaginar o que esse menino passou, e essa é uma violência também que muitas vezes, de bullying racista, no caso, né, que não é também identificada nas nossas escolas. O fundamental aqui que eu queria chamar a atenção de todos e de todas é que as escolas têm, de fato, um papel central na proteção das crianças e adolescentes com relação à violência.
né? Primeiro, isso é uma obrigação de ordem legal, né? Não está em discussão isso. Às vezes as pessoas dizem, mas será que a escola tem mesmo um papel importante? Eu quero discutir se a escola tem um papel importante na prevenção. Bom, podemos discutir quanto a gente queira discutir, mas há uma obrigação legal da escola se envolver com isso vem da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Vocês sabem que a convenção é uma convenção internacional que é lei brasileira, né? Foi ratificada pelo Brasil. Aliás, esse é o instrumento mais amplamente ratificado no mundo a respeito de direitos humanos. Só 2 países do mundo não ratificaram essa convenção. O primeiro deles é a Somália e o segundo é os Estados Unidos, né? Então, 2 países que não ratificaram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, né? Mas aqui vocês estão vendo o artigo 19, parte 1, né? Os Estados-partes devem adotar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, ofensa ou abusos, negligência ou tratamento displicente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do tutor legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. Então, prevenir essa violência contra crianças e adolescentes é muito importante também do ponto de vista do desempenho educacional. Crianças que estão seguras, crianças que estão protegidas, que não são vítimas de violência, terão muito menos chance de fracasso na escola, terão muito menos chance de serem reprovadas e muito menos chance de evadirem, como acontece muitas vezes. A evasão é um problema sério nas escolas do Brasil, em todos os lugares, especialmente nas comunidades das periferias. E aqui, gente, eu separei para vocês, nesse slide, alguns passos, digamos assim, de construção de um programa de prevenção à violência. Alguém poderia dizer, mas então como é que a gente vai prevenir a violência, como quem espera, digamos, uma receita, né? A primeira notícia, gente, é que não tem receita, né? Não há, assim, um genérico para a violência, né? Como eu falava antes, nós precisamos identificar qual é o problema que a gente quer responder. Então, o primeiro grande tema é produzir um diagnóstico a respeito daquilo que nós queremos enfrentar. Bom, eu quero saber como é que está a situação do bullying numa escola, eu tenho certos instrumentos para fazer esse diagnóstico, né? Eu posso fazer uma pesquisa na escola, ouvir esses alunos de forma anônima, garantindo que eles possam manifestar, relatar sua violência sem que eles sejam identificados. Isso vai aparecer coisas muito interessantes. Eu já fiz alguns desses trabalhos de diagnóstico a respeito de bullying nas escolas, e é impressionante. O primeiro trabalho que eu fiz aqui em Porto Alegre, a gente encontrou uma dinâmica de bullying totalmente específica numa escola da zona sul da cidade de Porto Alegre, se formos comparar com outras dinâmicas em outros lugares da cidade ou em outras cidades. Então, há bullying em praticamente todas as escolas. Sim, o bullying está presente em todas as escolas do mundo, mas ele tem dinâmicas diferenciadas. Numa certa situação, o tema central pode ser, por exemplo, o racismo ou homofobia. Em outra realidade, pode ser completamente outra dinâmica. Então, é preciso identificar essas dinâmicas para que eu possa ter um diagnóstico concreto. Então, assim como acontece na medicina, eu não tenho um remédio para todos os males. Eu preciso identificar qual é o problema e, então, designar um programa específico para enfrentá-lo. Então, identificar lideranças e definir responsabilidades. Isso é muito importante porque nenhum projeto de prevenção, aliás, qualquer projeto, né, vai dar certo se eu não tiver responsabilidades definidas e uma liderança comprometida. O papel da liderança numa escola, por exemplo, do diretor, da diretora da escola, é fundamental para que essas coisas possam avançar. É preciso capacitar os professores. É evidente, os professores não têm essa formação nos seus cursos de pedagogia, quando se formaram, quando estudaram, não tiveram formação de prevenção à violência. Aliás, poucas pessoas no Brasil tiveram a chance de ter formação dessa natureza. Então, é preciso investir na capacitação desses professores. Produzir o diagnóstico sobre o problema, como nós falávamos, a partir de pesquisa. Definir medidas com base em evidência. Então, depois que eu tenho o diagnóstico, eu vou definir um programa a partir daquilo que nós sabemos que pode funcionar, aquilo que já se comprovou internacionalmente que produz mais resultados. É preciso inserir essa prevenção no currículo e no cotidiano da escola. Um programa de prevenção à violência não é um fato, não é uma atividade que nós fazemos eventualmente. Bom, eu vou agora fazer um programa de prevenção à violência que vai durar 3 meses e depois está resolvido o problema. Não, eu devo incorporar isso dentro do currículo da atividade normal, cotidiana da escola, de tal forma que ele tenha consequência, que ele tenha persistência na escola. É fundamental envolver os pais com esse programa, então as famílias devem ser atraídas para a escola.
Muitas vezes os professores falam, né, as direções falam, mas a gente chama os pais não vêm participar, é difícil que os pais participem. É verdade, há muito essa dificuldade, mas aqui é mais um desafio para nós, né? Como é que nós podemos ser eficientes a ponto de despertar esse interesse? O que nós estamos falhando por não despertar um interesse maior das famílias para que eles possam vir até a escola? Nós temos algumas experiências no Brasil, como a escola aberta, por exemplo, onde é oferecida oficina para as famílias, né, para as comunidades, e as comunidades vêm em massa para a escola, porque ali encontraram algum tipo de alternativa que lhes interessa. Então, é preciso criar mecanismos para atrair os pais para a discussão desse programa, envolver a comunidade em atividades de prevenção e avaliar resultados. Avaliar resultados é muito importante. Às vezes as pessoas imaginam, mas eu produzi um programa a partir de um diagnóstico concreto, eu usei as evidências científicas mais avançadas. Ok, então o programa vai dar certo. Não necessariamente, porque nós precisamos saber como é que nós estamos implementando esse programa. É preciso ajustar, muitas vezes, algumas coisas a respeito dessa implementação. Às vezes, certas iniciativas que deram certo em outros lugares não vão dar certo na nossa realidade. É preciso, portanto, adaptar esses programas. Para isso, nós temos que avaliar resultado. Nós não temos no Brasil uma cultura de avaliação de resultados, né? O que faz com que, muitas vezes, a gente acabe desenvolvendo iniciativas e a gente nem sabe se elas não estão produzindo um efeito contraproducente, né? Esse efeito contraproducente, na sociologia, nós temos uma palavra para esse efeito, que é o chamado efeito cobra, né? Na área da saúde, a gente fala em iatrogenia. Efeito iatrogênico é quando se vai tratar alguém de uma questão na área da saúde, por exemplo, e a pessoa recebe um tratamento, um remédio que piora a sua condição de saúde. Isso é efeito iatrogênico na saúde pública. Mas na sociologia a gente usa o efeito cobra, que vem de uma experiência muito, muito curiosa no tempo da colonização britânica na Índia. Vocês sabem que a Índia tem um problema muito antigo, né, de muitas cobras venenosas no país. Os ingleses morriam de medo dessas cobras, né? E um belo dia alguém teve uma ideia. Em Delhi, um desses administradores coloniais teve a seguinte ideia: quem sabe a gente não remunera a população, algumas moedinhas, um troquinho, né, que para nós não vai fazer diferença, mas para eles que são tão pobres vai fazer muita diferença, a gente remunera por cobra morta, né? Então vamos acabar com o problema conclamando a população a matar a cobra e trazer as cobras para que recebam então esses trocados, né? Bom, eles implementaram essa política, era uma política pública, né, de remuneração por cobra morta. No começo, parecia estar dando super certo, porque, de fato, a população aderiu em massa a isso, né? Começaram a matar as cobras, levar para os ingleses, recebia lá as moedinhas, enfim. Mas eis o que aconteceu: algumas pessoas, vamos dizer assim, usar a palavra empreendedores, se deram conta do seguinte: bom, estão pagando por cobra, então quem sabe nós vamos criar cobras, né? E produzir um número muito maior de cobras para aumentar o faturamento. E aí muitos criadouros de cobra começaram a surgir por toda a Índia, as pessoas criando cobras para conseguir faturar mais, digamos assim. Quando os ingleses se deram conta disso, eles suspenderam esse programa e as pessoas, então, liberaram as cobras dos seus criadouros. Então, aquilo que era para resolver um problema acabou agravando o problema, né? Chamado efeito cobra, então, né? Essa ideia de quando nós criamos uma situação que acaba sendo pior, porque os resultados nós não esperávamos que pudessem ser assim, né? Isso é muito comum, né? Eu verifiquei uma situação como essa alguns anos atrás, me foi contado esse caso até por um major da Polícia Militar de São Paulo, num curso que eu fazia em São Paulo há muitos anos atrás, e esse major me contava ainda no tempo que havia muitos telefones, os chamados orelhões, né? A Polícia Militar de São Paulo recebia na época um volume muito grande de ligações que era para o 190, que eram trote, ligações feitas para o 190, né? A ponto de chegar a 30% das ligações para a polícia serem trote. Vocês imaginem a gravidade disso, né? Bom, eles acabaram fazendo um diagnóstico do que estava acontecendo, tentaram produzir esse diagnóstico, né, identificando de onde vinham os trotes. Claro, as ligações eram sempre de orelhões, né, mas viram que os orelhões que eram usados eram sempre orelhões próximos de escolas, né? Então imaginaram, claro, que isso era coisa de meninos, né, de adolescentes ligados a essas escolas que se aproveitavam para dar o trote ali no horário do recreio, na saída, na entrada das aulas. Fizeram então uma intervenção. Qual foi a intervenção que eles planejaram? Palestras nas escolas para prevenção do trote à polícia.
Então, organizaram lá um PowerPoint bonitinho, prepararam lá os policiais, né, e foram fazer as palestras. E aí fizeram uma coisa que normalmente nós não fazemos no Brasil, não é comum que se faça isso em política pública no Brasil, infelizmente, né? Aqui eles acertaram bem direitinho. O que eles fizeram? Eles estabeleceram um grupo de intervenção, que era um bairro onde eles fariam as palestras, em todas as escolas daquele bairro, né? Sei lá, o tamanho de uma cidade, né? São Paulo, vocês imaginem. E outro bairro muito parecido com esse, com as mesmas características sociodemográficas, um bairro também pobre, da periferia de São Paulo, onde eles não fariam as palestras. Seria o grupo de controle, né? Então, nós temos aí dois grupos, o grupo de intervenção, onde eu vou testar a política pública, e um grupo de controle, onde eu não farei nada. Para quê? Para acompanhar o que vai acontecer depois nesses dois grupos. Porque essa é a única maneira que eu tenho de, ao isolar a minha intervenção, estabelecer um nexo de causalidade entre a minha intervenção e o resultado. Porque vocês sabem que as coisas acontecem na sociedade por múltiplas razões. Os trotes poderiam aumentar ou diminuir por outros motivos, que não a minha intervenção. Então, como é que eu posso estabelecer com certeza, afirmar com certeza, que foi a minha intervenção que produziu um resultado, né? Esse resultado pode ter acontecido por outros motivos completamente aleatórios. Então, para fazer essa afirmação, eu preciso lidar com um grupo de controle. Então, eu tenho o grupo de intervenção, onde farei as palestras, e um grupo de controle onde eu não farei a palestra. Se esses grupos forem comparáveis, tão parecidos quanto possíveis, eu posso ter condições de isolar, então, a variável que é a intervenção e estabelecer uma relação de causa e efeito. O que aconteceu? Naquele grupo, naquele bairro onde eles fizeram as palestras, naquele bairro onde eles não fizeram as palestras, o grupo de controle seguiu 30% de ligações para a polícia sendo trotes. E lá no bairro onde eles fizeram as palestras, dobrou o número de trotes. Não é que não reduziu, dobrou o número de trotes. A gente não pode afirmar com certeza qual é o motivo, mas muito possivelmente aquilo que deve ter acontecido é o que a gente chama de efeito sugestão, né? Então, um grupo pequeno de adolescentes estava dando trote à polícia, depois de ouvir palestra em todas as escolas, mais adolescentes tiveram essa informação de que a polícia estava incomodada com isso e resolveram se somar aos trotes. Então, é um tipo de resposta completamente inesperada que a gente só descobre quando faz a avaliação do que está fazendo, né? Quantos de vocês que estão hoje aqui acompanhando esse evento já participaram de iniciativas tipo palestras em escola para a prevenção do consumo de drogas? Quantos aqui já passaram por essa experiência? Alguém já avaliou se isso funciona, né? Nós temos no Brasil algumas avaliações. Aliás, vocês vão ter hoje uma palestra pela manhã que vai tratar desse tema. Mas nós temos avaliações do Brasil, já algumas avaliações a respeito do ProERD, por exemplo, que é um programa mais amplamente aplicado, né, com palestras em escolas para a prevenção da violência e do uso de drogas, que demonstram claramente que não funciona, né? Esse tipo de iniciativa não funciona. E pior, em alguns casos, ele tem efeito cobra, ou seja, ele pode piorar o prognóstico dos alunos que estão acompanhando. Então, a gente precisa avaliar os resultados daquilo que nós fazemos, né, sob pena de estar produzindo um efeito muito pior, um efeito iatrogênico. Muito bem. Muito rapidamente, gente, quero chamar a atenção de vocês para um outro conceito que é super importante quando nós pensamos em prevenção da escola. E esse conceito é o conceito de clima escolar. Tá? Clima escolar é, de fato, um conceito que dá conta de todas essas formas como os adolescentes, como os alunos, as crianças e adolescentes, como os professores e os próprios funcionários da escola se sentem na escola. Como são as relações entre esses grupos, o quão acolhedora ou quão pouco acolhedoras são essas relações, se há respeito, se não há respeito. Isso vai definindo uma natureza de um clima escolar que pode ser bom, pode ser ruim, pode ser péssimo, né? Então é muito importante que o clima escolar, que é essa atmosfera que envolve as relações entre as pessoas na escola, seja muito acolhedor. Isso vai se relacionar com estresse, porque muitas vezes crianças, especialmente crianças mais pobres, né, que estudam nas periferias das nossas cidades, vêm de uma realidade de muita violência. Violência na família, violência na própria comunidade, né? E as crianças chegam na escola muito estressadas. É muito importante que elas sejam desestressadas pela escola, né? Sob pena de não aprenderem, porque uma criança sob estresse, ela vai ter muita dificuldade de concentração, ela não vai conseguir acompanhar os conteúdos que estão sendo dados em sala de aula, ela vai ter dificuldade de controlar o próprio comportamento, né? Então é muito importante que ela seja desestressada. A escola não pode ser mais um fator estressante dessas crianças, né? Então, como é que eu construo um clima escolar que de fato seja acolhedor, né? Há muita discussão, muitos estudos sobre isso. Aqui em Porto Alegre, o Instituto do Cérebro, vocês também terão hoje, logo mais, uma palestra com o professor a respeito disso.
encontrou que 7% dos adolescentes da rede estadual de Porto Alegre foram vítimas de crime convencional, 18% foram maltratados, 32% passaram por agressão de familiares e 37% foram vítimas indiretas ou testemunhas de violência. O mesmo estudo mostrou que o estresse é um fator inibidor do aprendizado. O professor Augusto Buschweitz vai conversar a respeito disso, possivelmente com vocês logo mais. Eles mediram o estresse a partir dos fios de cabelo dos alunos, né, com cortisol. E identificaram, então, alunos estressados, cruzaram essa evidência com relatos sobre violência que esses alunos sofreram e com as suas notas, com o seu desempenho escolar, mostrando claramente o seguinte: quanto mais estressado, mais relato de violência, pior o desempenho escolar, né? Então, é preciso pensar a prevenção a partir do clima escolar. O que é muito diferente de pensar a prevenção a partir de recursos como grades, policiais, detetor de metal, câmera de segurança. Às vezes a escola está preocupada com segurança e ela pensa nesses recursos, né? Então, botar um policial na frente, encher a escola de grades, né? Garantir a vigilância, isso vai produzindo, vai piorando o clima escolar. Vai passando a ideia de que esse lugar é um lugar muito inseguro, um lugar onde as pessoas não se sentem à vontade, um lugar onde as pessoas estão presas, ou estão isoladas da própria comunidade, né? Então vai se definindo aquilo que alguns autores chamam de criminalização escolar, né? A prevenção da violência, incluindo planos de ataque à escola, gente, pressupõe a confiança dos alunos nas autoridades da escola. Vejam vocês, por exemplo, o tema dos ataques às escolas, só para dar uma referência básica, assim, né? Vários estudos mostram o seguinte: há maneiras da gente prevenir, por exemplo, a escola sofrer um ataque armado, né? Essa coisa que acontece de alguém resolver pegar uma arma e ir para a escola e disparar contra colegas, contra professores. Há chance de prevenção com relação a esse tipo de ocorrência? Há chance de prevenção. Qual é a única chance que nós temos? Quando a informação a respeito disso circula entre um grupo de alunos e os alunos contam para a escola, contam para a direção da escola, contam para um professor. Eles só vão fazer isso se confiarem na escola, se confiarem na direção, se confiarem no professor. Se a relação desses alunos com a direção da escola, com os professores, é uma relação de medo, é uma relação de estresse, é uma relação de falta de confiança, eles não vão falar, né? Então a gente perde, inclusive, a chance de prevenção quando não há esse tipo de relação de confiança. Muito bem. Alguma coisa rapidamente a respeito da relação do estresse com o nosso corpo, né? Esses estudos que nós temos na área da saúde, eles mostram isso, né? Que experiências que nós temos traumáticas na infância, qualquer tipo de evento traumático, né? Quanto maior a ocorrência desses eventos, maior a incidência de doenças, de comportamentos de risco em adolescentes e adultos, né? A obesidade, a depressão, experiência sexual precoce, tabagismo, alcoolismo, abuso de drogas ilegais, né? São algumas das consequências mais comuns dessas experiências traumáticas, né? E a parte mais afetada pelo estresse, que é uma reação normal, o estresse é uma reação, um mecanismo evolutivo que faz com que o ser humano seja capaz de fugir ou de lutar diante de situações de extremo perigo, né? Mas o fato é que as pessoas hoje elas não estão mais como os homens pré-históricos diante de um perigo de um animal selvagem, de um ataque. Elas vivem estressadas por conta da falta de dinheiro para pagar os seus compromissos, vivem estressadas por conta de problemas domésticos, amorosos, familiares. Então, há pessoas que passam meses ou anos estressadas, né? Então, esse mecanismo ele joga no corpo uma série de mudanças que envolvem hormônios, que envolvem reações físicas, químicas, que alteram o funcionamento do corporal. E a parte do cérebro, que é mais afetada pelo estresse precoce, no caso de crianças e adolescentes, é esse córtex pré-frontal, que é a parte decisiva para as atividades cognitivas e emocionais. Por isso que crianças estressadas têm muita dificuldade de se concentrar, de seguir instruções, de se aquietar, de memorizar conteúdos que são dados em sala de aula. Então, é muito importante, portanto, enfrentar o estresse, desestressar os nossos alunos. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, as pessoas mais antigas, como eu, vão se lembrar desse jogo. Ele foi muito comum lá nos anos 80, eu acho, os chamados Gênios. Eu não sei se vocês se lembram. Mas era um brinquedinho muito interessante, onde a gente ia apertando essas teclas, né? Ela ia dando um som diferenciado. Então, o desafio era memorizar, né, o tipo de escala. Cada vez que ia se avançando no jogo, ia ficando mais difícil a escala para ser memorizada.
Em geral, quando a gente aplica esse jogo para crianças mais ricas e crianças mais pobres, as crianças mais pobres têm, em geral, um desempenho menor nesse jogo. Elas têm menos lembrança, menos capacidade de reproduzir as sequências. Pesquisadores da Universidade de Cornell, em Nova York, mediram indicadores de estresse, né, como pressão arterial, por exemplo, o nível de cortisol, e descobriram o seguinte: crianças pobres não estressadas tinham o mesmo desempenho das crianças ricas. Então, o problema não era a pobreza das crianças, o problema era o estresse, né? Então, isso aqui é a memória recente, né? Essa memória que é afetada pelo estresse. Essa aqui é a memória que eu chamo de memória do supermercado. Lembra? Aquela coisa que a gente vai sair de casa, eu tenho que comprar tal e tal e tal coisa. Aí a gente não faz a listinha, né? Guarda na memória. Quando chega lá, esquece no mercado o que tinha que comprar. Essa memória é imediata. O estresse afeta esse tipo de memória, né? Então, essa carga alostática que é produzida pelo estresse acaba afetando esse tipo de desempenho das crianças e adolescentes. Bom, nós podemos enfrentar isso de várias maneiras e uma das referências importantes para se enfrentar isso vem da teoria do apego, né? Foi desenvolvida pelo John Bowlby e pela Mary Ainsworth. Muito bem, eu não vou ter tempo de explicar para vocês mais aqui o que é a teoria do apego, mas eles criaram um teste chamado situação estranha, que aliás é uma coisa bem desagradável de se ver, você encontra no YouTube esse teste, né? Que é o seguinte, um bebê, né, tá brincando numa sala com a sua mãe, né? Então a mãe fica na sala sentada e o bebê fica no chão brincando, né? O bebê ali 6 meses, 8 meses, fica brincando com brinquedinhos junto com a sua mãe. No momento que a criança não enxerga, a mãe sai da sala e o bebê fica sozinho. Aí eles ficam filmando, aparece isso, né? Quando o bebê se dá conta que a mãe não está ali, a reação normal do bebê é chorar. O bebê chora porque ele se sente desamparado, né? E quando a mãe volta para a sala e pega o bebê, então o bebê fica chorando e se acalma no colo da mãe. Mas há algumas crianças que quando a mãe sai, as crianças olham, veem que a mãe não está e elas não choram. E quando a mãe volta, elas também não se tocam. Esse é o teste que mede o nível de apego dos bebês às mães. Quando a relação de apego é exitosa, quando ela é uma relação carinhosa, se cria essa relação de afeto, de compartilhamento, de falta da mãe, no caso de uma boa relação. Quando não há essa relação, a criança fica completamente sem esse tipo de reação, né? O que eles descobriram, basicamente, é que cuidados maternos intensivos. Por que cuidados maternos, tá, gente? Porque aqui envolve a questão do bebê, envolve a amamentação, ela no começo mesmo, primeira infância. Não é que o pai não tenha nenhuma importância aqui, ele tem também. Mas a mãe tem muito mais nesses primeiros meses, né? Por conta dessa relação de amamentação. Então, esses cuidados maternos intensivos podem neutralizar o impacto de efeitos danosos, né? Então, uma criança que tenha sofrido algum tipo de trauma, se ela tiver uma relação intensa, afetuosa, com a sua mãe em casa, isso pode ser um fator protetivo que compensa aquele tipo de relação, né? Qualquer tipo de relação carinhosa, qualquer tipo de relação de maior intensidade afetiva tem importância, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, esses dias eu participava aqui de uma formação de professores da Uniriter, onde eu leciono na universidade, e o Centro de Psicologia da universidade dava conta de alguns casos de alunos com ideação suicida. E eles relataram o caso de uma menina que estava pensando em se matar, e ela foi entregar a prova para a professora e não conseguiu fazer a prova, entregou a prova praticamente em branco, e disse: professora, foi o máximo que eu pude fazer. E a professora, ao invés de pegar aquela prova e duvidar dela, ou colocar em dúvida o que ela estava dizendo, tipo assim, uma desculpa, né? A professora percebeu o problema e foi lá e abraçou a menina. Abraçou, né? Como diz assim, eu tô junto, né? A menina, depois relatando a psicóloga, diz: aquele abraço salvou a minha vida, porque eu ia me matar depois daquela aula, eu ia sair dali e ia me matar. Quando a professora me abraçou, eu mudei de ideia. É um exemplo, assim, claro, isolado, mas que dá conta do seguinte: quantas vezes nós podemos acolher melhor os nossos alunos? Quantas vezes um ato de carinho, um abraço, né, uma situação de compreensão, um olhar compreensivo pode ajudar crianças e adolescentes em situação de risco, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, né? O professor não se dá conta. Em alguns casos, gente, infelizmente, alguns professores acabam agravando situações desse tipo, né? Quando tratam de forma desrespeitosa, quando reproduzem um apelido desrespeitoso, quando fazem algum tipo de afirmação a respeito de um futuro ruim dessas crianças, como já havia acontecido algumas vezes em escolas, né?
Bom, aqui mais uma evidência, essa do Michael Meaney, vocês vão encontrar também lá no final as referências, né? O Michael Meaney é um cientista canadense e eles trabalhavam com ratinhos de laboratório, né? E perceberam o seguinte, quando eles tiravam um ratinho para fazer uma experiência e devolviam o rato lá na sua gaiola, né? A mamãe rata, algumas dessas mamães ratas ficavam lambendo os filhotes quando eles voltavam, né? Acarinhando os filhotes, e outras não faziam isso. Eles observaram isso casualmente. E aí, ao observar essa diferença de que havia mamães ratas que eram muito carinhosas, né, e outras que não tinham nenhuma relação com seus filhos, resolveram separar os dois grupos de ratinhos para ver qual seria o desempenho deles alguns meses depois em vários testes, né, em achar o labirinto, lá, a saída, a confiança em espaços abertos, etc, etc. E descobriram o seguinte, que ratinhos que eram acariciados, lambidos pelas suas mamães, tinham muito melhor desempenho nesses testes meses depois, né? Então, isso, inclusive, em animais dessa natureza, né? Ratos são muito importantes, porque eles têm várias coisas parecidas com o funcionamento genético dos seres humanos, por isso são usados muitas vezes como experiência, né? Mas ter essa relação intensa de carinho com os filhos é muito importante. Tô insistindo nisso, né, gente, porque havia no Brasil, há muitos anos atrás, no mundo todo se criou uma ideia completamente errada de que crianças, bebês, por exemplo, não poderiam ser muito acariciados, porque isso estragaria os bebês. Né? E os bebês seriam mimados em excesso, né? Quando na verdade não tem nada que ver, pelo contrário, quanto mais carinho, quanto mais experiência afetiva esses bebês tiverem, maior será a sua segurança, maior será a sua estrutura psíquica, né? Isso vem basicamente do acariciar, né? Muito bem, dito isso, gente, para a gente procurar concluir a nossa exposição, nós sabemos uma coisa muito importante. Aliás, o Alberto Coppitti gravou um vídeo sobre isso que eu vi ontem, muito bom o vídeo, a respeito das competências socioemocionais. Aquilo se descobriu a partir do experimento da Perry School Project, projeto da Perry School. Lá nos anos 60, gente, então, rapidamente, um grupo de professores resolveu formar uma pré-escola com a melhor qualidade possível, para crianças muito fragilizadas econômica e socialmente, crianças negras que vinham da periferia da cidade de Ypsilanti, e ali procuraram estabelecer um tipo de educação de maior qualidade possível para essas crianças. O detalhe é que eles estabeleceram como grupo de intervenção essas crianças na pré-escola e um grupo de controle de crianças também da mesma periferia, igualmente pobres, que não estavam nesse projeto e que frequentavam escolas regulares. E acompanham esses dois grupos, há 60 anos. Vocês estão vendo aqui os 60 anos da Pré-School Study. Então, o que aconteceu com esses dois grupos? As crianças que participaram do Perry School e aquelas que não participaram. E a coisa impressionante é o seguinte, se imaginava até então que o desafio pedagógico era basicamente cognitivo, né? Do ponto de vista cognitivo, essas crianças que participaram do projeto tiveram uma vantagem, aprenderam várias coisas, mas essa vantagem se mantinha só por 2 anos. 2 anos depois, elas não tinham mais vantagens cognitivas em comparação com as outras crianças. Então, os professores pensaram na época, poxa, acho que não deu certo o projeto. Mas como eles continuaram acompanhando, começaram a perceber lá adiante que havia mudanças muito importantes. Essas crianças que participaram do projeto concluíam o 2º grau, muito mais do que as outras que não haviam participado. Quando adultas conseguiam empregos melhores, mais bem remunerados, tinham muito menos taxa de prisão. Então, elas acabaram aprendendo certas coisas nesse projeto que não eram de natureza cognitiva, mas que eram de natureza socioemocional. Então, há algumas características socioemocionais que são decisivas para a educação. Por exemplo, a capacidade que uma criança tem de se concentrar. A capacidade que uma criança tem de não ser impulsiva, de concluir um trabalho, de ir até o final de um trabalho, tudo isso tem muita importãncia a respeito do aproveitamento na escola, né? Para vocês terem uma ideia a respeito da impulsividade, vou deixar para vocês aqui também esse slide, até com o link aqui do YouTube, para quem quiser acompanhar, o chamado experimento Marshmallow, né? Que é uma das coisas mais impressionantes assim, que eu conheço, né? Nos anos 60, esse pesquisador, o Walter Mischel, o que ele fez? Eles fizeram um experimento, uma pesquisa com crianças de 4, 5 anos de idade. A criança entrava numa sala e o professor dizia assim, olha, tu já ganhou esse marshmallow, tá aqui o marshmallow, é teu. Né? Só que é o seguinte, o professor vai sair agora, né, da sala, eu vou voltar em 10 minutos. Se você me esperar quietinho aqui e não comer o marshmallow, na volta você ganha um segundo. Mas se quiser comer, pode comer, só que aí não ganha o segundo.
Então, aí a criança, ok, o professor saía, a criança ficava sozinha numa sala. Você imagina uma criança de 4, 5 anos ficar sozinha na frente do marshmallow, ela tá louca para comer o doce, e ela fica, pá, mas eu tenho que esperar, porque se eu esperar um pouquinho mais, eu ganho o segundo, né? Então, é um teste de impulsividade. Algumas crianças não aguentavam, comiam rapidamente, outras esperavam e ganhavam o segundo doce. Aí, o que eles fizeram? Acompanharam esses dois grupos de crianças, as crianças que consumiam rapidamente e as crianças que esperavam o segundo marshmallow, durante décadas. E o resultado que eles descobriram é o seguinte, está nesse livro aqui, né, The Marshmallow Test. As crianças foram acompanhadas em um estudo longitudinal de mais de 40 anos. Aquelas que aguardaram o retorno do pesquisador tiveram notas melhores na escola, menor envolvimento com drogas, menos casos de obesidade, melhor resposta ao estresse, habilidades sociais superiores, melhores indicadores em vários outros aspectos da sua vida e melhores empregos. Isso aqui, gente, se refere a um único fator, chamado impulsividade. Bom, as crianças podem ser educadas para não serem impulsivas? Podem ser educadas. Há estratégias para educar crianças contra a impulsividade. Tanto os pais quanto os professores podem fazer isso. Isso tem um enorme impacto na vida futura dessas crianças, né? Aqui, gente, eu vou deixar também no final o link para isso. Eu participei, coordenei um esforço aqui em Porto Alegre, alguns anos atrás, 2019, na verdade, até na época com o então vereador Mauro Zacra, que faleceu recentemente, de maneira trágica. Ele me chamou para coordenar esse esforço, que envolveu muitas entidades aqui em Porto Alegre, para se criar um protocolo de prevenção à violência nas escolas, que a gente chamou de Previne, né? Esse protocolo ele estabelece um conjunto muito amplo de medidas, né, e de pontos a serem observados pelas escolas, que é praticamente assim um passo a passo a respeito do que fazer nas escolas. Infelizmente, até hoje não foi assim adotado pela Prefeitura de Porto Alegre, enfim, não houve um interesse maior dos gestores, mas o instrumento está à disposição de quem tiver interesse, né? Então, nós sabemos que é preciso avançar com diagnósticos específicos, é preciso construir programas anti-bullying por escola, como mencionei, monitorar a evolução, criar mecanismos de queixa dos estudantes, envolver famílias e comunidade, como eu já disse, estabelecer nas escolas regras claras e amplamente conhecidas. Isso é um detalhe que às vezes passa desapercebido, né, gente? Às vezes eu vou nas escolas e pergunto, por favor, eu quero o seu documento aqui sobre as regras da escola, as regras de comportamento, disciplinares, enfim. Dificilmente eu consigo ter a cópia desse documento. Em geral, as pessoas não têm acesso a nenhum documento com as regras da escola. Então, às vezes os professores falam, mas as crianças hoje, os adolescentes, não respeitam mais as regras. Aí eu pergunto, mas quais são as regras? Né? A regra, gente, é uma coisa assim muito definida. Eu tenho uma regra clara quando eu sei quais são os meus direitos, quando eu sei quais são as minhas obrigações e quando eu sei quais são os procedimentos que eu devo adotar. Se alguma coisa não foi como combinado, qual é o procedimento que o professor deve adotar? Qual é o procedimento que o aluno deve adotar diante de um desrespeito aos seus direitos, por exemplo? Então, isso não está muitas vezes claro nas escolas, e é isso que acaba dificultando muitas vezes a reação, porque é comum que professores respondam a incidentes em sala de aula de maneira intuitiva. A gente responde do jeito que a gente acha que deve responder, mas não tem um procedimento definido pela escola de como tratar aquele caso. E muitas vezes a gente acaba escalonando a violência, ampliando a violência por ausência desses procedimentos. O tema da justiça restaurativa nas escolas é muito importante, né? Nós temos muitas experiências de aplicação da justiça restaurativa nas escolas. É uma forma de se enfrentar conflitos, né? Evitando que eles se agravem e evitando a judicialização dos conflitos. É muito impressionante, mas no Brasil se tornou comum que as escolas hoje encaminhem todos os conflitos para a polícia, né? Então, deu uma briga na escola, chama a polícia, manda para o conselho tutelar, manda-nos... Não, a gente tem condições de resolver muitos desses conflitos atuando, né, com mecanismos, por exemplo, como justiça restaurativa. E algumas técnicas pedagógicas, concluo com isso, né, que vale a pena também a gente se aprofundar e procurar entender melhor, né? Por exemplo, o jogo do bom comportamento. O jogo do bom comportamento é uma estratégia utilizada em muitos países no mundo, né, de domínio de disciplina em sala de aula, onde o professor estabelece grupos em sala de aula, colocando alguns alunos mais disruptivos em cada um desses grupos, né? Então, se na primeira semana de aula o professor percebe que tem 3 alunos na sua sala, que são mais difíceis de lidar, que não é difícil controlá-los, estão sempre conversando, não aceitam as regras, enfim. Então, o professor coloca 3 grupos na sala, cria 3 grupos, coloca um desses alunos em cada um dos grupos e estabelece as regras que ele vai estabelecer, que ele vai observar na sua sala de aula. Regras de disciplina. Todo mundo concorda. Qual é o jogo? Quem descumprir aquela norma, o grupo perde um ponto no jogo.
O segredo é que as crianças devem querer ganhar o jogo. Então, na semana pode ser um pátio extra, o prêmio, no mês pode ser um álbum de figurinhas que eles vão ganhar, uma viagem no final do ano, qualquer coisa que eles queiram de fato ganhar. O que acontece? Esses alunos disruptivos vão acabar rompendo com a disciplina, né? Só que quando eles romperem com a disciplina, os seus colegas viram para ele e falam, cara, por tua causa a gente perdeu um ponto. Então, os colegas enquadram, né? Porque muitas vezes o aluno que é disruptivo, ele está atuando para os seus pares, ele quer impressionar os seus colegas. Se eu estabeleço a condição dos colegas enquadrarem ele, isso acaba tendo uma enorme técnica, né? Um enorme efeito. E aqui eu coloquei para vocês uma expressão provisória, chamei de comissão S, de solidariedade, tá? Eu vi isso na Inglaterra, quando eu morei lá. A minha filha, na época, tinha 6 anos e ela estudou numa escola pública inglesa. No começo ela não falava inglês, então demorou um pouquinho para ela se envolver lá com as coleguinhas, né? Mas ela nos contou o seguinte, que logo no começo a professora formava uma comissão S, uma comissão de solidariedade, que eram 3 crianças da escola, que tinham tarefa durante um mês, depois trocava as crianças para que todos participassem dessa comissão. Então, durante aquele mês, a comissão S fazia o quê? Durante o recreio, elas ficavam procurando no pátio crianças isoladas, que não estavam brincando com ninguém, e puxavam as crianças para a brincadeira. Né? Uma forma de inclusão social feita por criança. Quanto é que custa isso? Nada. Né? Isso é 0 custo. Isso é uma iniciativa dentro de sala de aula que tem muitos efeitos, né? De inclusão, de evitar o bullying, de evitar o isolamento. Né? Então, são técnicas que nós podemos usar. Técnicas de desestressamento, por exemplo. Só separei para você aqui o palming, né? Muito rapidamente, no minuto que eu tenho. Crianças estão chegando da rua, entram em sala de aula, estão muito agitadas. Aí o professor faz o palming, né? Que é o seguinte, a brincadeira, como se todos eles tivessem um óculos, então eles têm que tirar o óculos imaginário, bem devagarinho, colocar no colo, para não deixar quebrar o óculos. Aí a professora manda eles esfregarem a mão, esfregar, fica bastante, vai ficar bem quente. Quando fica bem quente, bota a mão no olho. Esse calor no olho tem um efeito calmante. Então, fica algum tempo ali, aí solta, aí pega o óculos no colo, o óculos imaginário, coloca de novo no rosto. Esse exercício, que dura 5 minutos, 6 minutos, acalma as crianças, permite, então, que eles comecem a aula já num outro estágio emocional. É uma técnica muito simples de ser feita e que tem um enorme efeito. Coloquei também aqui o link do YouTube para vocês, né? Aqui algumas expressões, alguns dados a respeito do jogo do bom comportamento. O efeito desse jogo do bom comportamento a longo prazo na vida é impressionante. Vocês estão vendo nessa lâmina aqui, décadas depois, crianças que participaram do jogo do bom comportamento e crianças que não participaram, o percentual de envolvimento com drogas, com fumo, com abuso de álcool, com personalidade antissocial, tudo isso impacta lá adiante, né? Então, tem uma influência de longo prazo, né? E aqui, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, está aqui o link também, uma parte do checklist que nós criamos a respeito do Previne, né? Para se medir, por exemplo, clima escolar, né? Então, vários elementos que podem nos permitir medir o clima da escola, como é que está o clima da escola, se está melhorando, se está piorando, tudo isso também está à disposição de vocês. Obrigado, gente, pela atenção, estou à disposição aqui para eventuais perguntas. Muito obrigada, Marcos, pela tua fala. Importantíssima essa integração, né, de fortalecimento de vínculos, da participação da comunidade escolar na prevenção da violência. E pensando nisso, né, nessa importância, uma das perguntas que surgiram, que é do Marcelo Fábio Vita, ele trouxe como a escola também pode ser uma porta de entrada para a identificação e para a prevenção da violência doméstica. Se tu poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, aliás, agradeço a pergunta, ela é ótima, né? A gente tem, no caso, no mundo inteiro, mas no Brasil, muito especificamente, uma relação muito forte de violência na escola com violência doméstica, né? Eu encontrei isso em várias pesquisas que eu já fiz. Então, crianças, por exemplo, que são violentas na escola, em geral, são vítimas de violência doméstica. Agora, a escola é muito importante para a prevenção da violência doméstica também, porque é na escola que o professor, se tiver um mínimo de preparação para isso, uma capacitação muito simples, o professor pode suspeitar de crianças que estão sendo violadas sexualmente, abusadas nas suas casas ou espancadas, né? Porque a criança dá a ideia, ela passa de alguma forma isso. Há técnicas, por exemplo, que permitem que a gente faça com desenhos com criança, pede para a criança desenhar a família dela, por exemplo. Se tiver uma situação de abuso sexual, às vezes aparece no desenho. Crianças muito pequenas conseguem colocar de alguma forma isso, né? Isso vai ter, então, ser referenciado para o conselho tutelar, enfim, para que haja algum tipo de abordagem na escola. Isso é um detalhe que chama atenção, por exemplo, para o quanto é absurda essa posição no Brasil a respeito do homeschooling, por exemplo.
Infelizmente, o governo federal vem se empenhando muito nisso, né, de aprovar o fim da obrigatoriedade do ensino público, o fim de que os pais sejam obrigados a colocar suas crianças no ensino obrigatório, né, da escola brasileira, e que tenham o direito, então, de educar seus filhos em casa. Quem vai gostar muito disso são os abusadores de crianças, né? Quer dizer, pedófilos, pais e mães que violam crianças vão ter muita capacidade de atuar sem qualquer tipo de controle, porque hoje a escola oferece algum tipo de controle. O simples fato da criança ter que estar todo dia lá dá garantia de que ela pode estar sob o olhar de terceiros, né? Então isso é muito importante na prevenção dessa violência. Importantíssimo, né? Mais uma vez, o quanto a escola é uma instituição extremamente importante nesse processo, né? Gostaria de te perguntar também, na tua experiência com os diagnósticos e na atuação na escola, como é que é a receptividade da comunidade, dos professores, dos funcionários, assim, o que tu percebe quando tem esse olhar para essa população também, né? De instrumentalizá-los e ver a importância que eles têm na vida dessas crianças. Sim, isso é uma coisa muito importante também. Os professores no Brasil, eles se sentem sobrecarregados, se sentem desvalorizados, e de fato são, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que é o salário pago ao magistério no Brasil, é uma coisa vergonhosa, né? Então há muita essa sensação de abandono dos professores dentro das suas escolas. É muito importante, quando a gente se aproxima de uma escola, de a gente garantir que a gente está ali para ajudá-los, né? Para ajudar o seu trabalho. E antes de fazer qualquer coisa na escola de diagnóstico, é fundamental que a gente possa explicar para esses professores o que nós queremos fazer e por que isso é importante para o trabalho deles. A partir do momento que os professores compreendem isso, que essa nova concepção, esse novo aporte, né, vai melhorar o seu desempenho, eles se apaixonam pela história. Eles percebem que agora a sua intervenção pode ser muito mais eficaz, né? E aí eles são ganhos pelo resultado que eles estão sentindo na relação com os alunos. Então, esse é um segredo. A gente não pode ter uma intervenção que não seja também uma intervenção de solidariedade, de capacitação desses professores. Isso é muito importante. Muito obrigada pela tua fala, Marcos, né? Agradeço muito compartilhar a tua experiência com a gente, né? Os comentários, né? O pessoal comentando assim que gostou muito, fez muito sentido a tua fala, tá? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.